Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa aula de semana passada. Semana passada nós começamos a estudar com vocês as escolas literárias, né? Quando você fala de escola literária, são os movimentos literários, são os períodos literários da literatura brasileira. A professora Sânzia, ela começa pelo início, né? Eu tive assistido essa semana agora a aula da professora, então ela trabalha com os movimentos da literatura portuguesa e eu trabalho com da literatura brasileira. Quando você fala dos movimentos da literatura brasileira, você tem que dividir eles em dois períodos. Período colonial, né, e período nacional. O período colonial, por incrível que pareça, é um dos períodos que mais tem caído em humanas. Como assim humanas, professor? Por exemplo, o ano passado, na prova do Enem, as questões que caíram do romantismo estavam na prova de humanas. Caiu a questão sobre Castro Alves, estava na prova de humanas. Então, linguagem humana, elas coadunam juntos na prova do Enem. E na aula passada eu comecei a trabalhar com vocês com os assuntos todinhos. Eu chamo de Enem por temas. Como assim Enem por temas? Você tem assuntos a serem trabalhados. Quais? Comecei com a teoria literária, né? Teoria literária. São alguns conceitos. Hoje eu vou te trazer um outro momento, uma nova abordagem desse movimento chamado teoria literária, porque eles têm cobrado no vestibular estrutura de texto, né? Eles têm cobrado isso no vestibular. Aí depois a gente viu algumas questões que envolveu o quinhentismo, as manifestações artísticas do período quinhentista, e depois a gente vai ver hoje também barroco e depois o arcadismo e a posteriori a gente vai ver o romantismo. A gente vai fechar com esses slides aqui de exercício. Depois vou passar para um outro slide que justamente são a teoria em si, são os conceitos fundamentais que a gente precisa conhecer. Então eu coloquei assim na aula passada, né? Enem por temas. O que cai de literatura nesse primeiro momento aqui com a gente? Eu coloquei assim, ó, teoria literária, classicismo, quinhentismo. Como assim classicismo, quinhentismo? Não estou entendendo, professor. É o seguinte, classicismo em Portugal que corresponde ao nosso quinhentismo. Como assim? Porque a literatura portuguesa ela vai dar início à literatura brasileira. Por exemplo, quando você vê a literatura portuguesa, você tem trovadorismo, você tem o humanismo, aí depois você tem um classicismo, né? Aí, dando continuidade, você tem o quinhentismo brasileiro, né? Depois a gente tem o barroco, que é considerado o nosso primeiro estilo de época brasileiro. Depois a gente tem o arcadismo, porque o arcadismo, professor, também é chamado de neoclassicismo, justamente aquele resgate que ele faz na antiguidade clássica. Como ele faz uma retomada de alguns valores apregoados na antiguidade clássica, ele é chamado de neoclassicismo. E depois tem justamente o período nacional, né? Então, a literatura praticamente já está dividida em dois momentos, período colonial e período nacional. O período colonial corresponde ao século XVI com o quinhentismo, século XVII com o barroco, século XVIII com o arcadismo. E depois você tem um segundo momento, que é o período nacional, que vai do romantismo ao modernismo. Por exemplo, nesse primeiro material que eu vou trabalhar com vocês, ele vai até o romantismo. Na próxima aula, né, que eu vou trabalhar com vocês, eu vou ver a continuidade, que seria o realismo, o naturalismo e assim sucessivamente. Aí, só conferindo, né, da aula passada, eu coloquei esse slide para vocês, trazendo os assuntos que mais têm caído na prova de literatura. Não é linguagem, tá? Aqui é literatura, apenas a literatura. São os assuntos que mais caem nas provas, que eu já apresentei isso para você na aula passada, a gente vai só fazendo uma revista aqui. Depois eu te ensinei uma metodologia, porque na prova do Enem, né, você tem que usar a estratégia, porque muitas vezes o tempo que eles nos dão para resolver 45 questões é muito diminuto, que a gente tem que usar de algumas estratégias. Eu apresentei para vocês na aula passada isso aqui para vocês, e começamos a resolver questões, né? Questões que caíram no último Enem, né? Nos últimos Enem. Aí resolvi essa primeira questão, que era uma questão sobre a carta de Caminha, né? Caminha sempre cai no Enem, né? Caminha sempre cai. Você sabe que Caminha é um cronista. Quando você divide o quinhentismo, você divide em catequista e cronista, né? Caminha é um cronista, né? E o Enem cobrou a carta, né? Eu costumo dizer o seguinte: a prova de literatura é uma prova previsível, porque vocês sabem quais são os textos que caem. Cai, por exemplo, a Carta de Caminha, cai, por exemplo, a Canção do Exílio, cai Grande Sertão Veredas, Guimarães Rosa, cai Vidas Secas, de Graciliano Ramos, cai Memórias Póstumas, de Machado de Assis,
né? Caio Mulato, Cortiço, de Aloysio Azevedo. Então, as questões todas são previsíveis em cima dessas obras, tá? Aí nós resolvemos a questão aqui na aula passada, que seria a primeira questão, nós gabaritamos ela, letra E. Por que a letra E? Porque a literatura em si, né, literatura, a carta, ela não tem valor literário. Como assim, professor, não tem valor literário? Porque ela só interessa para a história. O que é a Carta de Caminha? Nada mais é um relato do descobrimento do Brasil. Então, ela só interessa mesmo para quê? Justamente para a questão da história, né? Aí nós resolvemos aqui, nós gabaritamos nessa primeira questão, letra E. Depois a gente fez uma questão de intertextualidade, né? A intertextualidade, meus filhos, então, é uma das qualidades de texto que mais tem caído na prova de linguagem. Pessoal, o que é essa intertextualidade que eles sempre perguntam? Por exemplo, as nossas questões de literatura, todas são questões intertextuais. Eles te dão um fragmento da carta que pertence ao século XVI, depois eles te dão uma obra de arte que pertence ao século XX. Isso aqui nós chamamos, né, de intertextualidade. Professor, o que é intertextualidade? É a relação entre texto e a conversa entre texto. Nós resolvemos essa segunda questão, nós gabaritamos letra C. Depois a gente fez a terceira questão também do quinhentismo, né? No quinhentismo, o que é que eles cobram aqui no quinhentismo? As manifestações artísticas. São os tipos de literatura que surgem aqui. Aqui nós temos dois tipos. Nós temos a literatura informativa, cuja principal função era relatar o descobrimento do Brasil, e a literatura dos jesuítas, que a principal função era justamente a catequese, né? Nós resolvemos aqui essa questão, nós gabaritamos letra C na terceira questão. Fomos para quatro, vi ontem, foi ontem que o Silvio estava dando aula aqui para você, foi ontem. O Silvio estava dando aula sobre esse texto, perguntando para vocês a figura de linguagem chamada de antítese e paradoxo. Por exemplo, esse texto é altamente antitético, né? E ao mesmo tempo paradoxal. Nós fizemos a questão aqui, né? Esse texto de Camões. Quem é Camões, professor? Camões é o maior poeta português, né? E nós fizemos a quarta questão na aula passada, quando nós gabaritamos aqui a letra B. Quarta, vamos para a quinta questão. Essa questão 5 é a questão mais interessante, a mais bonita que eu já vi cair sobre esse assunto. É uma questão também de intertextualidade. Quando você tem um texto do século XVI que dialoga com o texto do século XX, né? Aí nós temos uma questão de intertextualidade. Nessa questão aqui nós paramos na alternativa letra C. A carta como testemunho histórico-político. Então a carta é um testemunho histórico-político, é um registro político, né, sobre o descobrimento, né? Aí nós gabaritamos essa questão aqui, a letra C. Depois, resolvemos a questão aqui sobre o arcadismo. O arcadismo ele é um movimento que sempre cai, né? Eu costumo dizer o seguinte: o processo de constituição e formação de uma identidade. O primeiro grito de protesto político e reivindicação social começa com a escola Arcade. Então, o arcadismo justamente é o pontapé inicial para o processo de nacionalização da literatura brasileira, né? Aí nós fizemos essa questão aqui, nós gabaritamos a letra B, né? Depois, salvo me engano, nós terminamos nessa aqui, né? Nessa questão aqui, também uma questão de intertextualidade, onde você tem, de um lado, a antropofagia, o ritual dos índios canibais, índios que comiam gente, professor, existiam esses índios, existia. E do outro lado você tem, né, Tiradentes quartejado em praça pública, né? Esse foi o nosso salvador da pátria, né? O salvador da pátria, que lutava com os famosos impostos. Lembra de imposto, né? Justamente esse imposto aqui é a derrama. Aí nós concluímos a aula passada em cima dessa questão que nós gabaritamos a letra E. Dando continuidade, né, seria agora, se não me engano, faltam 3 questões, né, e justamente essa aqui, né, é essa aqui que falta a gente concluir a 8, a 9 e a 10 para a gente poder encerrar essa lista de exercícios. A 8 é essa questão aqui que envolve o arcadismo, né? Quem foi Cláudio Manuel da Costa? Um dos líderes da Inconfidência Mineira. O Cláudio Manuel da Costa, né, teve um dia desses que ele amanheceu enforcado, né?
Ele foi encontrar o Cláudio Manuel da Costa morto, né? Enforcado em uma cela, em uma masmorra. Aí vem aquela famosa pergunta: professor, Cláudio Manuel da Costa se matou, cometeu o suicídio ou mataram? Lembro que ele era inconfidente, ele conspirava contra a coroa portuguesa, né? Existiu dois do arcadismo que são muito importantes, que é o Tomás Antônio Gonzaga e o Cláudio Manuel da Costa, né? Os dois são importantes. Sendo que o Tomás foi o cara que bolou o movimento da Inconfidência. E o Cláudio foi o chamado bode expiatório. Alguém tinha que pagar o pato. Quem pagou o pato foi justamente o Cláudio Manuel da Costa. Então vamos resolver a questão 8, questão 9, questão 10, que falta para a gente fechar esse primeiro material. A primeira bateria de teste que a gente fez com vocês, a gente vai fechar em cima dessas 3 questões finais aqui. Então a primeira é essa aqui. Questão de número 8. Soneto 7º da obra Obras Poéticas, né? Obras Poéticas de Cláudio Manuel da Costa. Eu vou ler primeiro um texto com vocês. Dá para me ler ali na tela, não dá? Ali na tela dá, né? Ler ali na tela, dá. Então eu vou ler aqui, fica melhor aqui. Onde estou, este sítio desconheço. Quem fez tão diferente aquele prado, tudo outra natureza tem tomado. Em contemplar um tímido esmoreço. Uma fonte aqui houve, eu não me esqueço, de estar a ela um dia reclinado. Ali está, voltando para cá, ali está, em o vale o monte está mudado, quando pôde dos anos o progresso. Árvores aqui vi tão florentes, que faziam perpétua a primavera. Nem troncos vejo agora decadentes, eu me engano, a região esta não era. Mas que venho a estranhar, se estão presentes, meus vales com que tudo degenera. Cláudio Manuel da Costa. Aí o Enem, né? Quando eu falo Enem, a gente tem que se referir à banca. Quem é a banca, professor, que faz o Enem? É a banca Sebrasp, né? A banca Sebrasp, eles gostam de questões como essa. Então eles perguntaram assim, no soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico. Professor, eu não sei o que é o eu lírico. O eu lírico é justamente a voz que fala do texto. E geralmente, 99,99% é o próprio autor. Então, no soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão que transparece. Vamos lá. Letra A. Angústia provocada pela sensação de solidão. Vamos descartar logo essa, porque solidão é uma característica tipicamente da escola romântica, né? Na letra B ele colocou assim, resignação diante das mudanças do meio ambiente. Cuidado com essa palavra meio ambiente. Agora há pouco eu estava vendo a aula do Nonatinho e ele estava falando sobre meio ambiente. Galera, vai cair meio ambiente? Presta atenção. Esse ano acontece o maior evento, né? Que é a COP30, que vai acontecer na nossa vizinha aqui em Belém do Pará, sobre meio ambiente. Então vocês vão ter questões diretas de meio ambiente. Questão de literatura, questão de geografia, questão de ecologia. Então, ou seja, a prova de vocês, um dos eixos norteadores da prova vai ser o meio ambiente. Você sabe que meio ambiente é um eixo norteador justamente da prova, né? Da prova de redação. Pergunta de Nicolas Mateus, né? Uma pergunta na questão do professor Silvio, a resposta de contentamento e descontente. Era um paradoxo, já que na sua respondemos aqui que era uma antítese. Isso acontece, essas divergências, né? Por que acontecem as divergências? Porque o paradoxo, ele é o tipo especial de antítese. Ele não deixa de ser uma antítese. Só que quando caiu essa questão, na prova de literatura, eles gabaritaram a antítese, né? Já o professor gabaritou com vocês, é porque há uma semelhança. É como se fosse 6 e meia dúzia, iguais, né? Só que, por exemplo, vai depender, por exemplo, da banca que fez a questão. Quando ela fez essa questão, na questão de literatura, ela gabaritou antítese. E eu assisti ontem a aula do Silvio, ele gabaritou paradoxo. Tá certo, pessoal, tá certo porque é o seguinte, tem que observar isso na alternativa. Por exemplo, na prova de literatura, jamais eles vão colocar as duas. Justamente que eles não querem causar problemática para eles. Então, eles não vão colocar as duas, porque uma é sinônimo da outra, tá bom? E é verdade, eu assisti ontem, eu vi quando ele comentou essa questão, né? Então,
se da língua portuguesa está paradoxo da literatura está antítese, mas não deixa de ser, porque o que é antítese e o paradoxo? São ideias opostas. Só que, tipo assim, a antítese é uma ideia oposta clara, e o paradoxo é uma ideia oposta subentendida na ideia. Então é a mesma coisa, tá? Só observar se nos itens, quando você for fazer, esse caso cair essa questão de novo, verificar as alternativas, o que eles estão colocando lá. Jamais vou colocar as duas juntas, tá bom? Para tirar a sua dúvida aí. Então, voltando para cá, no soneto de Cláudio Manuel da Costa, a contemplação da paisagem permite ao eu lírico uma reflexão em que transparece uma letra A, angústia provocada pela sensação de solidão. Aí você descarta essa. Por que descarta essa? Porque justamente, solidão ela está mais por romantismo que por arcadismo. A gente vai matar essa questão por eliminação, tá? Na letra B ele coloca assim, resignação diante das mudanças do meio ambiente. Quando você estiver em dúvida, aí o que é que você faz? Você coloca o ponto de interrogação, não é? Você coloca o ponto de interrogação aqui, aonde está esse meio ambiente. Coloque um ponto de interrogação em meio ambiente aqui, tá? Na letra C, dúvida existencial em face do espaço. Dúvida, geralmente dúvida também está lá para o realismo, tá? Dúvida. Por exemplo, dúvida é um dos principais recursos estilísticos, uma das principais características de Machado de Assis. Então a gente descarta a letra A porque é romantismo, a gente está com dúvida na B, na C é realismo, está fora. Na letra D ele coloca assim, intenção de recriar o passado por meio da paisagem. Isso aqui é o que nós chamamos de evasão ou escapismo. O que é evasão e escapismo? É quando você foge da realidade circundante para viver um mundo de sonhos, fantasias e idealizações. Isso aqui é uma característica romântica, então não cabe aqui. A resposta, meus filhos, para essa questão aqui, número 8, é justamente a empatia entre os sofrimentos do eu e a agonia da terra. Aí você vai me perguntar, professor, eu não sei o que é empatia. Empatia é quando você quer se colocar no lugar do próximo. Isso que é empatia, tá? Então a resposta correta para essa questão de número 8, a alternativa correta da questão número 8 é a letra E. Essa é a 8, são 10 questões. Depois a gente vai para outra aqui. Agora chegou justamente uma questão sobre o barroco. Faltava a gente resolver uma questão sobre o barroco. Beleza? Bem, professor, o que foi o barroco? O barroco ele foi considerado o nosso primeiro estilo de época brasileiro. O barroco é a arte das contradições, é a arte das contrariedades, das irregularidades, não é? Da oposição de ideias, certo? Sendo que essa questão aqui, ela vai trabalhando nos principais temas do barroco, que é justamente a crítica social. Ele vai criticar, Gregório, por exemplo, critica a sociedade, critica costumes, valores, critica pessoas. Então, uma das principais características da estética barroca é justamente a crítica social. Por que a crítica social, professor? Porque justamente tem um gênero, vamos colocar assim, um gênero chamado de sátira. O que é a sátira? Sátira é um gênero literário voltado para a zombaria, voltado para a crítica. Aí o Enem cobrou a seguinte questão, que eu vou ler aqui para vocês. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido. O dia em que por Deus foi redimido, ergo sós vós, Senhor Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pôde senão o verdadeiro Deus, que veio extirpar, veio banir desta cidade o faraó do povo brasileiro. Então você vê que isso aqui foi retirado de uma coletânea de Gregório de Matos. Aí o Enem faz isso. Você vê que as questões do Enem, ela sempre tem uma dica, né? Sempre tem uma dica. Então ele colocou assim, ó. Como a elaboração da linguagem, porque a linguagem do barroco é uma linguagem elaborada, que é uma linguagem subjetiva, impregnada de jogo de palavras, inversões, trocadilhos, jogos semânticos, que torna o texto complexo.
Por que interpretar um texto do Barroco é muito mais difícil que interpretar um texto arco? Porque ele, pelo jogo de palavras e pelo o excesso de figuras de linguagem que o texto carrega. Aí que torna o texto um pouco complexo, tá bom? Bem, aí aqui você lê o texto, né? Você lê o texto e a pergunta foi a seguinte: como a elaboração da linguagem, por que linguagem elaborada? Porque é uma linguagem culta, uma linguagem gramaticalmente correta, né? E uma visão de mundo que apresenta, que é princípios barroco. Aqui você vê, você vai estudar demais, eu falar em característica do barroco. Aqui eu me refiro a princípios barroco. O soneto de Gregório apresenta a temática expressa. Vamos por eliminação, que nem a gente fez a anterior. Na letra A diz assim: visão cética sobre relações sociais. E pessoal, relações sociais, isso aqui você associa ao realismo. Realismo é realidade, realismo é relações sociais, realismo é objetividade, realismo é racionalismo. Então a letra A está fora, que diz assim: visão sobre relações sociais. Na letra B diz assim: preocupação com a identidade. Toda vez que você ouvir falar essa palavra identidade, sempre associe isso aqui ao romantismo, tá? Depois, crítica velada. Lembra que eu falei agora há pouco para vocês gravarem a palavra-chave com a questão do Barroco? Para ser do Barroco tem que aparecer a palavra crítica social. Só que eles usaram uma palavra velada. Professor, eu não sei o que é uma coisa velada. Velada é uma coisa indireta, uma coisa encoberta. Não vai direto ao assunto, tá? Crítica velada à forma de governo vigente. É justamente a resposta para essa questão. Você vai marcar aqui a letra C de casa, né? A letra C de casa é a resposta da questão de número 9. Questão de número 10 agora. Agora o número 10 é do romantismo, né? Questão de número 10 aqui é do romantismo. Bem, romantismo é essa questão. Vou ler o texto. Canto do guerreiro. Aqui na floresta dos ventos batida, façanha de bravos, não gero escravos, que estime a vida sem querer, sem guerra e lidar. Ouve-me, guerreiros, ouvi meu cantar, valente na guerra, que há como eu sou, que vibra o tacape com mais valentia, que em golpes daria fatais como eu dou. Guerreiros, ouvi-me, quem há como eu sou. Gonçalves Dias. Deixa eu contar a história do Gonçalves Dias para vocês. Gonçalves Dias ele é considerado um dos maiores poetas do romantismo brasileiro. Deixa eu contar a história para você do Gonçalves Dias. É muito bom de saber a biografia do autor. Gonçalves Dias era maranhense, era advogado. Naquela época só existiam duas profissões. Ou o cara era médico ou o cara era advogado. Ele era advogado. Só que ele colocou na cabeça dele que ele queria se formar na melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Coimbra, em Portugal. Essa Universidade de Coimbra que foi fundada por um rei chamado Dom Dinis Cassanza. Falou nos primeiros dias que ela deu o trovadorismo para vocês, ela falou sobre esse trovador português que fundou essa Universidade de Coimbra. Essa Universidade de Coimbra, todos os brasileiros queriam se formar nela. É o que acontece com o Gonçalves Dias. O que ele faz? O Gonçalves Dias se muda justamente, ele vai para Portugal concluir seus estudos universitários. Só que naquela época eles viajavam de navios. E o navio que ele viajava, o Vila de Bolonha, né? Ele vai, se forma, só que no trajeto de volta, às proximidades de São Luís do Maranhão, no Golfão Maranhense, o navio que ele viajava, que se chamava Vila de Bolonha, simplesmente o navio naufraga em frente à cidade onde nasceu. Pasmem, toda a tripulação escapa do naufrágio, menos o Gonçalves Dias. Aí você diz, mas por que, professor? Só morreu o cara. Porque assim, ninguém salvou ele, porque ninguém sabia que ele estava dormindo em seus aposentos. Então ele morre afogado em frente à cidade onde ele nasceu. Tem um trecho da canção do exílio que ele diz assim: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras aonde canta o sabiá. Lá em Portugal, lá em Coimbra, na terra do exílio, ele sentia a saudade do Brasil, né? Ele dizia assim, se um dia eu morrer, eu quero morrer na minha terra, né? Ele morre em frente à cidade de São Luís. Esse é o primeiro texto que vocês têm sobre
O Canto do Guerreiro. Aí o Enem colocou outra questão do Mário de Andrade. Aquilo que eu falei para vocês. Professor, por que eles fazem isso? Eles fazem isso aqui de propósito. É uma questão chamada de intertextual. Eles querem te dar trabalho para você ler texto. Aí você tem aqui Macunaíma, Herói Sem Nenhum Caráter, de Mário de Andrade. Vamos ler aqui o texto. Epílogo, a parte final. Acabou-se a história e morreu a vitória. Não havia mais ninguém lá. Dera Tangolo Mangolo, da tribo Tapanhumas, e os filhos delas se acabaram, de um em um. Não havia mais ninguém lá. Aqueles lugares, aqueles campos, furos, puxadouros, arrastadouros meio brancos, aqueles matos misteriosos, cuja tudo era a solidão do deserto. Um silêncio imenso dormia à beira do Uraricoera. Nenhum conhecido sobre a terra não sabia nem falar da tribo, nem contar aqueles casos tão pançudos que podia saber do herói, Mário de Andrade. Quem foi o Mário de Andrade? O Mário de Andrade foi conhecido como o Papa do Modernismo. Professor, por que o Papa? Por que a sua santidade o Papa? Porque o cara foi o cara mais importante, né? Se você me perguntasse qual foi o maior autor do modernismo, Mário de Andrade, né? Mário de Andrade, tanto é que ele foi conhecido pela alcunha de ser chamado Papa do Modernismo. Aí o Enem relacionou os dois textos, e fez a seguinte pergunta para ti. Essa vai dar trabalho para a gente ler. Então vamos lá. A leitura comparativa dos dois textos acima, indica que, letra A, ambos têm como tema a figura do indígena brasileiro, apresentada de forma realista e heróica, como símbolo máximo do nacionalismo romântico. Letra B, a abordagem da temática adotada do texto, escrito em versos discriminatória, em relação aos povos indígenas do Brasil. Letra C, as perguntas quem há como eu sou, no primeiro texto, e quem podia saber do herói, no segundo texto, expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. Olha, o primeiro texto, é um texto do Gonçalves Dias, e o texto, eles dois trabalharam com a temática indianista, tá? Tanto o romântico, o Gonçalves Dias, como o modernista, o Mário de Andrade. Eles trabalharam com a temática do indianismo brasileiro. Na letra D, o texto romântico, assim como modernista, aborda o extermínio dos povos indígenas como resultado do processo de colonização no Brasil. E letra E, os versos em primeira pessoa revelam que os indígenas podiam expressar poeticamente, mas foram silenciados pela colonização, como demonstra a presença do narrador no segundo texto. Eu queria que o pessoal do chat, falasse, se desse aí arriscasse em gabaritar essa questão aqui. Eu queria que o pessoal do chat falasse um pouquinho. Qual dessas alternativas você marcaria nessa questão aqui? É uma questão que envolve, né, um texto indianista, voltando lá, um texto indianista, Canto do Guerreiro, de Gonçalves Dias, e Macunaíma, também que trabalhou com essa temática indianista. São índios totalmente diferentes, né, um índio romântico do índio moderno. Eu queria que vocês chegassem aqui a uma alternativa. Se vocês fossem marcar uma alternativa, qual alternativa vocês marcariam? Tem alguém do chat que tem a ousadia de responder essa questão aí? Alguma coisa no chat? Como não surgiu ninguém, então vamos gabaritar junto. A resposta para essa questão é justamente a letra C. As perguntas quem há como eu sou, no primeiro texto, e quem podia saber do herói, segundo texto, expressam diferentes visões da realidade indígena brasileira. Por quê? O índio romântico é justamente o herói nacional, identidade brasileira. O índio romântico é mito, o índio romântico é símbolo do Brasil. O índio romântico é lenda, diferentemente do índio que aparece aqui, não é, que é comparado a um herói sem nenhum caráter. São visões antagônicas que vocês têm, diferentes da realidade indígena brasileira. Então a resposta para essa questão é a letra C. Com isso aqui, jovens, a gente... ainda tem mais uma, pensei que tinha encerrado, mas tem mais uma aqui. Tem a questão de número 11. Vamos lá, vamos resolver junto essa aqui.
Questão de número 11, o sertão e o sertanejo. Quem é a obra aqui? Visconde de Taunay. Primeiro eu vou explicar o seguinte, né? Eu vou explicar a obra aqui, né? A obra aqui, Inocência. A obra Inocência, ela é um triângulo amoroso, onde você tem justamente um triângulo amoroso entre Cirino, Inocência e Manecão Doca. É uma obra regionalista, um triângulo amoroso. Deixa eu representar aqui para vocês no quadro, fica melhor fazer assim. Ó, a obra Inocência, ela é uma obra romântica. Aqui você tem Inocência. Professor, o que é Inocência? É uma sertaneja. Inocência é uma sertaneja. Inocência aqui, pessoal, é um tipo de mariposa, é um tipo de borboleta, né? Borboleta. Essa é Inocência, a beleza meiga e sigela, que gostava muito de Cirino. O que é o Cirino? Cirino é o prático de farmácia. Cirino é um prático de farmácia, só para você ter uma ideia. Geralmente, os médicos, de modo geral, do Brasil, eles não gostam de trabalhar no interlan do Brasil. Ninguém gosta de ir para o interior. Aí o que é que eles fazem? Mandaram o prático de farmácia, que é o Cirino, para o interior de Mato Grosso. Essa obra se passa em Mato Grosso. Aí mandaram o Cirino para Mato Grosso. E o Cirino vai fazer aquela função. No interior, o farmacêutico, o enfermeiro, exerce a função de médico. Por quê? Porque o médico da capital não quer ir para o interior. Quer ficar só, por exemplo, em Macapá. Não quer ir para o Iapoque. Quer ficar aqui em Macapá. Comparando assim, é mais ou menos o que acontece com o Cirino. Ele era um prático de farmácia, mas que no interior ele exercia a função de médico. Aí aqui nós temos o Manecão. Aqui você tinha o Manecão Doca, é um vaqueiro. O Manecão aqui, o Manecão Doca é um vaqueiro. E a Inocência é uma sertaneja. E quem é aqui, professor? Quem é aqui o Cirino? Ela é uma sertaneja. E quem é o Cirino? É o prático de farmácia, é o médico. É o médico aqui. Ele não é médico, mas ele exerce a função de médico. Então aqui eu tenho um triângulo, né, professor? É um triângulo amoroso, porque o romantismo justamente traz o triângulo amoroso. Só que aqui tinha outro personagem de nome, né? Era o Pereira. Quem era o Pereira? O Pereira é justamente o pai da Inocência. Então, Pereira, pai, Inocência, filha. Olha só, galera, olha o que acontece no interior. No interior do Brasil, a mulher não casa com quem ela ama. Ela casa com quem o pai dela vai lhe ordenar, vai dar a ordem. Então, Pereira, que é o pai da Inocência, ele prometera a filha em casamento, mas sabe com quem? Com o Manecão. O pai prometeu em casamento a filha para o Manecão. Só que a Inocência não gostava do vaqueiro. A Inocência gostava do Cirino. Sabe qual é a vantagem na prova do Enem? Que eles mesmo, no próprio enunciado da questão, eles comentam a obra. Eles comentam, fica mais fácil, né? Porque eles comentam todinho a obra. Aí o que acontece aqui? O Pereira, o pai da Inocência, prometer a filha em casamento com o Manecão. Só que ela não gostava do Manecão. Ela gostava do Cirino, que é o prático de farmácia, que é o médico. Aí o que acontece? Esses dois aqui vão travar, os arquirrivais vão travar um duelo, uma briga. Manecão vai brigar com o Cirino. Quem você acha que vai ganhar essa briga aqui? Os dois estão brigando pelo coração da Inocência. Simplesmente o Manecão, o vaqueiro, vai matar o Cirino. E a nossa personagem aqui, a Inocência, ela vai morrer de amor. Olha essa morte, morreu de amor. Cuidado, o Enem não faz isso. O Enem jamais vai perguntar qual é a causa da morte da Inocência. Como ela morreu? Não vai te perguntar isso. Quem costuma perguntar isso são os vestibulares, por exemplo, de Rio e São Paulo, os vestibulares da FUVEST, Unesp, de São Paulo, Unicamp, eles gostam, uma vez cobraram isso no vestibular da FUVEST, qual era a causa da morte de Inocência. Eu falo para você que a Inocência morreu de amor com saudade da ausência do pretendido aqui. Só que eu já li em livro de literatura que dizem que a Inocência ela morreu, sabe de quê, pessoal? De malária, já que essa obra se passa no interior de Mato Grosso. Então ela morreu o quê, professor? Morreu de malária? Aqui eu falei, essas versões acontecem, mas não te preocupa que o Enem jamais vai te perguntar isso. O Enem não causa polêmica na hora que ele gabarita as questões. Por isso que naqueles
quando você faz o Enem, o gabarito passa uns 15 dias para sair o gabarito definitivo, que é do INEP. Sai sempre um gabarito provisório lá, só para vocês acompanharem, né? Então, eu já vi em prova de vestibular que diz que ela morreu de malária, já que essa obra se passa no interior de Mato Grosso, não é? E ela era uma sertaneja, tá bom? É o que o texto vai falar. Deixa eu ler o texto aqui para vocês, essa questão 11 aqui, sobre esse texto Inocência. O sertão e o sertanejo. Ali começa o sertão chamado bruto, nesses campos tão diversos pela matiz das cores. O capim crescido e ressecado pelo ardor do sol transforma-se em vicejante tapete de relva, quando lavra o incêndio que algum tropeiro, por acaso ou mero desenfado, ateia como uma faúlha do seu isqueiro. Faúlha do seu isqueiro. Mirando a surda na touceira, queda, vivida centelha, corra daí a instantes qualquer arage, por débil que seja, e levanta-se a língua de fogo, esguia-se trêmula, como que a contemplar medrosa e vacilante os espaços imensos que se alogam diante dela. O fogo detido em pontos aqui, ali, a consumir com mais lentidão algum estorvo. Vai aos poucos morrendo até se extinguir de todo, deixando como sinal da avassaladora passagem ao avacento lençol, que lhe foi seguindo os velozes passos. Por toda parte, melancolia, de todos os lados tétricas, perspectiva. É cair, porém, dali o dias copiosa chuva, e parece que uma varinha de fada andou por aqueles sombrios recantos a traçar às pressas jardins encantados e nunca vistos. Entra tudo num trabalho íntimo de espantosa atividade. Visconde de Taunay, a gente chama Taunay no português, mas é Toné. Visconde de Toné do francês. Isso aqui é o romance Inocência. Aí o Enem perguntou o seguinte para vocês, né? Pergunta do Enem. Você vê que as questões do Enem, elas são questões extensas, com texto, esse é perfil da banca. O romance romântico teve fundamental importância na formação da ideia de nação. Considerado o trecho acima, é possível reconhecer que uma das principais e permanentes contribuições do romantismo para a construção da identidade da nação é a... Vamos lá. Aí diz assim, letra A, possibilidade de apresentar uma dimensão desconhecida da natureza nacional, marcada pelo subdesenvolvimento e pela falta de perspectiva de renovação. Letra B, consciência da exploração da terra pelos colonizadores e pela classe dominante local, o que coibiu a exploração desenfreada das riquezas naturais do país. Letra C, a construção em linguagem simples, realista e documental, sem fantasia ou exaltação de uma imagem da terra que revelou o quanto é grandiosa a natureza brasileira. Letra D, expansão dos limites geográficos da terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. Letra E, valorização da vida urbana e do progresso em detrimento do interior do Brasil, formulando um conceito de nação centrado nos modelos da nascente burguesia brasileira. Vamos lá, enquanto eu tomo uma água aqui, vamos ver se o pessoal do chat consegue responder essa questão aí. Se algum deles responder, ele coloca aí aqui para me ver qual é o gabarito que eles chegariam nessa questão. Enquanto vocês estão pensando, eu vou lendo mais uma vez o enunciado. O romance romântico, que é o romance Inocência, esse romance aqui. Professor, quem é o autor desse romance Inocência? O autor desse romance Inocência é Visconde de Toné. Eu pronuncio Taunay, mas no francês é Toné. Isso aqui é o romance o quê, professor? Sertanejo,
que analisa justamente as paisagens do sertão do Brasil. Essa obra se passa no interior de Mato Grosso. E aí, alguma pergunta? Alguma pergunta no chat? Eu acho que não, né? Então, quanto isso, vamos lá gabaritar para a gente poder dar continuidade. O gabarito para essa questão é letra D de dado, expansão dos limites geográficos da Terra, que promoveu o sentimento de unidade do território nacional e deu a conhecer os lugares mais distantes do Brasil aos brasileiros. No caso aqui, como eu falei para vocês, né, que retrata justamente as paisagens do sertão brasileiro. Galera, a próxima questão que eu trago para vocês aqui, nesse material aqui, é justamente sobre a Canção do Exílio. Galera, qual é a probabilidade da Canção do Exílio, qual é a probabilidade da Canção do Exílio cair na prova do Enem? 100%. Sabe por que 100%? Porque a Canção do Exílio é o texto mais importante do Brasil. Assim como os Lusíadas é o texto mais importante da literatura de Portugal, a Canção do Exílio é justamente o texto mais importante da nossa literatura. Sabe por quê? Porque tem trecho aqui da Canção do Exílio que é justamente que está contido no hino nacional brasileiro. Na Canção do Exílio você precisa saber de um detalhezinho aqui importante. Vou escrever aqui no quadro para você. Qual é? O joguete dos advérbios aqui, cá e lá. Você tem que saber aonde é isso aqui, porque as perguntas todas sobre esse texto é em cima desses advérbios de negação, ou melhor, advérbio de lugar, advérbio de lugar, que você tem que saber. Então vamos lá. Aqui, cá significa Europa, Portugal, Coimbra. Coimbra é o quê, professor? Terra do exílio. E o lá é o Brasil. É o estado do Maranhão. Maranhão é a cidade de São Luís. É a cidade de São Luís. Por quê? Porque Gonçalves Dias, ele era maranhense. Já contei a história para você dele, que ele foi aquele cara que morreu afogado. Pessoal, só ele que morreu afogado? Foi, porque ele estava dormindo. Ele estava dormindo em seus aposentos e ninguém viu ele. Morreu afogado, né? Ele é considerado, esse texto, a Canção do Exílio. A Canção do Exílio é o texto mais importante da nossa literatura. A Canção do Exílio é o texto mais importante da nossa literatura. Só para você ter uma ideia da Canção do Exílio, que você tem que saber tudo sobre isso aqui. Primeiro, eles pedem para você justificar se esse exílio que aparece aqui é político ou se esse exílio que aparece aqui é voluntário. Isso aqui você tem que saber, se é político ou voluntário. Professor, por exemplo, o que é o exílio político? Que aconteceu com o Gregório. O Gregório no Barroco, como ele criticava o governador, era o exílio político. Esse aqui não. Ele viaja para Portugal por conta própria. Ele era advogado e queria se formar na melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Coimbra, em Portugal, né? Aí vamos interpretar todo esse texto. Vou começar a ler com vocês todo ele para a gente entender. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Isso aqui vai ser o estribilho, vai ser o refrão. Professor, esse texto ele fala constantemente de duas características, dois elementos centrais. Qual é? Palmeiras e sabiá. Então ele diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Professor, o que é gorjear? Cantar. As aves que cantam aqui em Portugal não cantam como no Brasil. As do Brasil cantam muito melhor, né? Aí depois ele continua assim, ó. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vasas têm mais flores, nosso bosque tem mais vida, nossa vida mais amores. Galera, se você perceber, nosso, nossas, nossos, nossa, está repetindo o nosso direto. Isso aqui é uma figura de linguagem chamada de anáfora. Anáfora, tá? Então ele diz assim, nosso céu tem mais estrelas. Quem é o céu que tem mais estrelas? No Brasil. Nossas vasas têm mais flores. Nossas várzeas... O que é a várzea, professor? A várzea é um solo propício à plantação de arroz. Por isso que o Maranhão, o estado do Maranhão, já foi o maior produtor de arroz do Brasil. Por isso que pode faltar tudo na mesa de um maranhense, menos o arroz. Pensa no povo para gostar de arroz, é o pessoal do Maranhão. Não sei se tem algum maranhense aí no chat.
né? Que é uma coisa absurda como é que eles gostam de arroz. É o prato predileto do maranhense, é o arroz. Eles já foram, o estado do Maranhão já foi o maior produtor de arroz. Hoje não é mais. Hoje o maior produtor de arroz do Brasil é o estado do Rio Grande do Sul, né? Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas, que é um solo propício para a plantação de arroz. Nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amor. Então, o que é importante? Essa segunda estrofe que eu acabei de ler, meus filhos, ela está contida no hino nacional brasileiro. Por isso que eu digo para vocês que a Canção do Exílio é o texto mais importante da literatura do Brasil. Aí ele continua. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Ei, onde é o cá? O cá, Europa, Portugal. Você tem que anotar isso. Você que está assistindo aí a nossa live no chat, anota isso no teu caderninho, tá? Tu tem que saber, para você acertar a questão tu tem que saber esse joguete aqui. Se você souber esse joguete aqui, você acerta as questões, tá? Então, minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. O cá está onde, professor? Em Portugal. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. E o lá é o Brasil. Minha terra tem palmeiras, onde canta... Lá ele repete de novo o refrão. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Aí ele termina a última estrofe dizendo assim: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras, onde canta o sabiá. Geralmente o meu aluno de pré-vestibular, né, vocês no caso, o aluno pergunta assim: professor, eu não sei identificar uma subjetividade em um texto romântico. É muito fácil, meus filhos. Ó, eu vou marcar aqui para você, eu morra. Ó, então, quando aparece o eu expresso, claro, você tem a presença da subjetividade, que é um dos principais temas do romantismo. Pessoal, quais são os principais temas do romantismo? Você tem a subjetividade e você tem o sentimentalismo. Agora, se você perguntar assim, professor, quais são os pilares? Quais são os pilares do romantismo? Você tem o subjetivismo, o nacionalismo e você tem um sentimento de liberdade. Essa liberdade pode ser uma liberdade de criação, pode ser uma liberdade de expressão, ou pode ser uma liberdade de consciência. Então, tudo isso são temas do romantismo. Meus filhos, eu costumo dizer o seguinte, para você fazer Enem, não é só estudo, é estratégia. O que é que eu falo para vocês aqui? Se vocês gravarem essas palavras-chave, por exemplo, quando eu falar de arcadismo, você tem que lembrar de razão, natureza e verdade. Quando eu falar de romantismo, você tem que lembrar de subjetivismo, sentimentalismo e sentimento de liberdade. Se vocês colocarem essas palavras na sua cabecinha, não é para colocar no tablet, que o tablet não faz prova. Não é para colocar no celular, que o celular não faz prova. Quem faz prova é a tua cabeça. Então, dentro da tua cabeça, ela tem que estar com essas palavras-chave. Então, esse é o primeiro texto, tá? O texto A. O texto B é uma paródia. Meus filhos, o que é uma paródia? O que é parodiar? Parodiar é quando você vai criticar textos consagrados. E pensa no texto que mais foi parodiado, é justamente, né, é a Canção do Exílio. Por exemplo, vocês têm esse texto aqui chamado de Canto de Regresso à Pátria. Canto de Regresso à Pátria é uma paródia do texto mais importante. Enquanto a Canção do Exílio fala de natureza, aqui vai falar de São Paulo, né? São Paulo, você sabe que é a selva de pedras. São Paulo não tem nada de natureza. São Paulo é uma selva de pedras, né? Eu nunca esqueço que eu tive o privilégio aqui em Macapá de sair para almoçar com o grande escritor, né, de literatura. Disse, engraçado que eu falava assim para ele, professor, eu estudei os seus livros quando eu fiz vestibular. Quando eu trouxe ele, eu estou aqui na orla aqui do Rio Amazonas, eu trouxe ele para cá, para olhar aqui o Rio Amazonas, ele ficou encantado. Eu levei ele aqui no Trapiche. Ele, professor, eu quero bater uma foto. José de Nicola veio aqui em Macapá, eu é uma espécie de guia turístico dele. Aí eu trouxe ele para cá, o desafio está aqui na margem do Rio Amazonas, eu trouxe ele para cá. Quando ele viu esse rio bonito aqui na frente, que banha, esse maior rio do mundo, banhando essa nossa cidade, ele ficou encantado, bateu um monte de foto. Eu disse, por quê? Ele disse, professor, porque onde eu moro, em São Paulo, é uma selva de pedras, é cheio de edifícios, cheio de arranha-céus, diferente da sua cidade, que tem essa vista maravilhosa aqui. O que ele vai falar aqui é de São Paulo, né?
que ele vai falar, Oswald de Andrade era paulista e vai falar de São Paulo. O nome desse texto, Canto de Regresso à Pátria, ele começa assim: minha terra tem palmares onde gorjeia o mar, os passarinhos daqui não cantam como de lá. Minha terra tem mais rosas e quase tem mais amores. Minha terra tem mais ouro, minha terra tem mais terra. Ouro, terra, amor e rosas. Eu quero tudo de lá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para São Paulo. Olha, enquanto a canção do Henrique está falando sobre natureza, essa aqui está falando sobre São Paulo, a selva de pedras. Sem que eu veja a Rua 15 e o progresso de São Paulo. Então, professor, eu tenho um texto romântico, Canção do Exílio de Gonçalves Dias, eu tenho um texto que é uma paródia da Canção do Exílio, que é o Canto de Regresso à Pátria, que é um texto de Oswald de Andrade. Então, essa questão aí é uma questão de intertextualidade. Por isso que eu falei para vocês na aula passada, nos tópicos que mais tem caído na prova do Enem, é questões sobre intertextualidade. O que é intertextualidade? Ele colocou um texto do século XIX e relacionou com um texto do século XX. Isso, esse diálogo, essa conversa entre textos, é o que nós chamamos de intertextualidade. Então, vamos para as questões. Bora ver se você mata essa. Vou para cá. Os textos A e B, escritos em contextos históricos e culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético. Você que está em casa aí, pega o teu caderno e vai grifando. A paisagem brasileira entrevista à distância. Você que está assistindo aí em casa, no conforto do seu lar, você pode fazer isso. Só que lá no dia do Enem, a gente só pode usar uma canetinha preta. Então, mesmo sendo uma canetinha preta, eu vou riscar toda essa prova. Então, vamos lá. Os textos A e B, escritos em contextos histórico-culturais diversos, enfocam o mesmo motivo poético, a paisagem brasileira entrevista à distância. Analisando-os, conclui-se que, agora vocês vão ter que lembrar das principais características do romantismo, e uma delas é justamente o ufanismo. Professor, o que é o ufanismo? É exaltar, é ter gosto, é ter apego à natureza. O ufanismo, a atitude de quem se orgulha excessivamente do país em que nasceu, é o tom do que se reveste os dois textos. Não, galera, ufanismo você só tem no texto A. Você lembra que no texto B ele está falando simplesmente de São Paulo. Então, a letra A está fora. Por que está fora, professor, a letra A? Porque a letra A está falando aqui, galera, o ufanismo, a atitude de quem se orgulha excessivamente de país, é o tom dos dois textos? Não, só do texto A. Na letra B ele coloca assim, a exaltação da natureza é a principal característica do texto B? Não, o texto B está falando sobre São Paulo, uma selva de pedra, não tem nada a ver com natureza. Então a letra B está fora, quando ele coloca assim, a exaltação da natureza é a principal característica do texto B? Não, do A, que valoriza a paisagem tropical realçada no texto A. Está totalmente errada a letra B. A letra C diz assim, o texto B, quem é o texto B? O texto B aborda o tema da nação como o texto A, tá certo. Mas sem perder a visão crítica da realidade brasileira. Deixa eu ver como é que está. A letra C, o texto B aborda aborda o tema da nação como o texto A, mas sem perder a visão crítica. A resposta para essa questão é justamente a letra C. Qual é a palavra-chave que direciona essa letra C? Aquela visão crítica, porque a paródia, o que é uma paródia? É quando vocês fazem críticas a textos consagrados. E o texto que faz crítica é justamente a letra C, né? Um está criticando o outro. Então, Canto de Regresso à Pátria é uma crítica ao texto A, que é a Canção do Exílio. A resposta para essa questão é a letra C. Na letra D diz assim, o texto B, em oposição ao texto A, revela distanciamento geográfico do poeta em relação à nação? Não. Letra E, ambos os textos apresentam ironicamente a paisagem brasileira? Não, só o texto A. O texto B não. Você costuma dizer que a prova do Enem ela é uma prova de paciência, você tem que analisar de um por um desses itens para você chegar à alternativa correta, que é a letra C de casa. Outra, questão de número 13. Questão 13. O trecho a seguir é parte do poema Mocidade Morta, do poeta romântico Castro Alves. Para lembrar um pouquinho sobre Castro Alves.
Olha a vida do Castro Alves. Castro Alves era gago, epilético. Teve um dia que o Castro Alves foi fazer uma lubrificação numa espingarda dele de estimação. É uma espingarda de 2 canos que a gente chama de garrucha. Aí ele pegou a flanela, pegou, né, a espingarda e começou a limpar. Na hora que ele faz isso, o dedinho dele sem querer aperta no gatilho. Dispara. E a bala vai justamente no pé dele, no pé direito. Sabe o que fez a bala? A bala destruiu 3 pés dele, 3 dedinhos do pé. Ele atirou no pé dele, perdeu 3 dedinhos, aí inflamou, deu gangrena, e ele foi acometido de uma inflamação que fulminou a morte. Galera, os extras românticos são muito engraçados. O Gonçalves Dias morreu afogado. O Álvares de Azevedo, que é o poeta da morte, o Álvares de Azevedo foi o seguinte, o Álvares, ele teve um dia que ele foi andar a cavalo, galopando, o cavalo deu um trote, jogou ele para cima. Na hora que ele vai para cima, pessoal, ele cai de costa. Bateu a bacia, bateu as fossas ilíacas e veio a ser acometido, que fulminou a morte. Então ele morreu de queda de cavalo. Há 2 versões. Uns dizem que ele morreu de queda de cavalo, outros dizem que ele, como ele pegou tuberculose, ele morreu de tuberculose. Então são versões que aparecem nos livros. Mas não te preocupa que ele não vou te perguntar isso, tá bom? E o Castro Alves era gago, epilético e deu um tiro no próprio pé. Todos eles têm fins trágicos, né? Por que isso, professor? Porque os românticos, eles tinham uma vida boêmia, vida deles de boemia, né? Bebiam muito, naquela época eles bebiam vinhos, bastante vinho. Aí o que acontece? Eles não tinham resistência nenhuma, e como naquela época tinham o mal do século, naquela época era chamada de tuberculose. A tuberculose naquela época, no século XIX, era o mal do século. Como a Covid agora, no século XXI, foi o nosso mal do século. Né? São doenças incuráveis. Vocês lembram disso? Nós passamos aqui 2, 3 anos numa pandemia terrível, que a gente aprendeu a mexer com esses equipamentos aqui do estúdio, a pandemia. A gente não podia ter contato, o nosso contato era justamente através de câmeras. Né? A gente assiste aula como a gente assiste até hoje, aulas online. Né? Pelo lado, tem um lado positivo da pandemia, que essa tecnologia veio para nos ajudar. O celular, que era uma espécie de inimigo nosso, se tornou um grande aliado, que vocês assistiram aula pelo celular. Né? Vamos ler aqui a história de Castro Alves. O trecho a seguir é parte do poema Mocidade e Morte, do poeta romântico Castro Alves. Vou ler aqui para vocês. Está melhor aqui. O trecho a seguir é parte do poema Mocidade e Morte, do poeta romântico Castro Alves. Ó, eu quero viver, beber perfumes, na flor silvestre que embalsama os ares, ver minha alma adejar pelo infinito, qual branca vela na amplidão dos ares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir. Dormir lembra o que, pessoal? Sono, soneca. Vou dormir à tarde, à sombra fresca da palmeira erguida. Mas um favor responde-me sombria, terás o sono sobre a laje fria. Castro Alves. Essa questão é considerada nível fácil no Enem, tá, pessoal? Esse poema, como o próprio título sugere, né, aborda o inconformismo do poeta com antevisão da morte prematura, ainda na juventude. A imagem da morte aparece na palavra, eu acho que é essa aqui, cadê a Juliana? Acho que dá para eles responderem. Eu quero que eles gabaritem para mim no chat. Se a A embalsama, se a B infinito, se a C amplidão, se a D dormir ou se a E sono. Vejam para mim o que eles vão responder no chatzinho aí. O que eles vão responder nessa questão? Enquanto eu tomo uma água aqui rapidinho. Responderam? Tem uma pista aí para a gente nesse próprio texto, mocidade e morte. Morte, você lembra o quê?
Morte lembra o quê? Eu digo para meus alunos assim que tem muito sono em sala de aula, eu digo assim para eles, olha, deixa para te dormir quando tu morrer, meu irmão. Que tu vai dormir a eternidade, vai ter um sono profundo. Então, qual é a letra? Falei a resposta agora mesmo. Qual é a resposta aí? Qual é a que ele respondeu? Sabe o que eles responderam? A letra E, porque eles sabem. O que é que o sono representa, pessoal? A morte. É o que ele quer saber. Então, a resposta que ele está falando aqui, que a grande maioria respondeu a letra E, porque é a letra E. Sono, porque sono lembra a morte. Eu falo direto isso em sala de aula para os meus alunos. Deixa para te dormir, cara, quando tu morrer. Sono é sinônimo de morte, né? Responderam a E. Responderam a E porque eles são bons, meu irmão. Né? E vocês são bons, por isso que vocês já responderam, meus filhos, a letra E. Aí eu pergunto para você, uma questão como essa é uma questão difícil? É uma questão que você tem a obrigação de acertar, porque é uma questão fácil, né? E no dia da prova, meus filhos, no dia da prova do Enem, vocês têm que responder as questões. Quanto mais questões, vocês vão garimpar a prova de vocês nas 45 linguagens, vocês vão procurar todas as questões fáceis e acertar todas elas. Desconfio, teve gente que desconfiou, não sei se é a letra E, professor. É a letra E, tu sabe que sono lembra morte. Vai dormir a eternidade, sono é sinônimo de morte, né? Então, vocês têm que procurar questões como essa. E se você observar a questão dessa banca Sebrasp, é uma questão simplesmente de literatura. Eu gosto da banca Sebrasp porque a banca Sebrasp, elas colocam os componentes direto, né? Essa é uma questão pura de literatura, né? Você vê que tem algumas que envolvem a língua portuguesa, a arte, mas essa aqui é uma questão pura de romantismo, pura de terceira geração. Aí você me pergunta, professor, qual das 3 gerações é a que mais cai? As 3! Deixa eu contar rapidinho as 3 gerações para você. A primeira é chamada de nacionalista, indianista ou religiosa. Ela vai valorizar o índio e a natureza. A segunda geração é chamada geração do mal do século. Geração do mal do século. Professor, o que é o mal do século? Que eles perguntam, isso não é nem pergunta, o que é o mal do século? É o desejo e a obsessão que eles tinham pela morte. Daqui a pouco parece que tem uma questão sobre mal do século, acho que deixa eu ver se é a próxima. Não é essa aqui, mas tem uma questão que envolve o mal do século aqui, que você tem que saber o que é o mal do século. É o desejo e a obsessão pela morte. E a última é a última geração é a terceira geração social condoreira. Fazer uma pergunta para os meninos que estão aqui no estúdio. Meus filhos, se vocês fossem um pássaro, qual pássaro você gostaria de ser? Só não vamos dizer urubu, né? Que urubu lembra Flamengo. Se Timinho foi eliminado, então eu quero que vocês nem falem nem urubu e nem abutre. Se um dia perguntarem para você qual dos pássaros você quer ser, diga que você quer ser uma águia. Sabe por quê? Pensa num pássaro inteligente. Primeiro porque a águia, ela não voa. Acho que eu estou colocando o Flamengo aí. A águia, ela não voa em bando. Ela voa sozinha, né? Lá de cima, ela olha para o oceano, para o rio aqui, e ela vê o peixe. Na hora que ela mergulha, por quê? Ela vai certinho onde está o peixe. Você sabe que há um fenômeno na física chamado de refração, né? E ela vai certinho. O que é que ela faz? Ela mergulha, meus filhos, mergulha-se no oceano, na água, e quando ela sai de lá, ela sai batendo as asas. Por quê? Porque a plumagem dela tem que ficar seca para ela poder alçar o voo dela. E ela já levanta o voo, colocando nas garras dela, levando o peixe para levar para os seus filhotes, né? Então, agora só que... Onde o senhor quer chegar, professor? O que é que tem a ver esse pássaro com a literatura? Tem tudo a ver, né? Então, essa geração é chamada de geração condoreira, que vem de condor. O que é o condor? O que é o condor? Condor é um pássaro andino que voa muito alto. Você não consegue visualizar o voo de um condor. Ele voa nas altitudes. Só que tem um pássaro que desafia a águia, desafia o albatroz, que é conhecido como águia de oceano, que é justamente o corvo. Sabe o que o corvo faz, meus filhos? Ele vem e aterrissa
bem no cocoruto da águia, ele aterrissa bem aqui. Aí o que é que ele faz, o corvo? Ele começa a bicar o pescoço dela, ele fere ela todinha, começa a escorrer sangue, ele começa a ferir ela direto. Aí sabe o que a águia diz? A águia diz, eu vou matar esse cara no cansaço. Aí o que ela faz? Ela aumenta a altitude, ela vai cada vez mais para cima. Quando mais ela sobe, o ar fica rarefeito e o corvo não consegue respirar. Ele cai durinho lá, morto. Aí o cara diz, mas eu não estou entendendo onde o senhor quer chegar. Vai entender agora. Então, quando você vê um pássaro voando, a águia, ela está em busca da sua liberdade. Né? Ela está em busca da sua liberdade. O que tem a ver esse pássaro com a literatura? É o que nós chamamos de condoreirismo. O que é o condoreirismo? É a poesia clamando por liberdade. O pássaro, quando está voando, está bonita aqui a imagem, né? Ele está fazendo isso aqui, ele está planando, ele já está em busca da sua liberdade. Meus filhos, não sei se você já viu um vídeo que tem na internet, que um rapaz para numa feira onde estão vendendo pássaros. Um monte de pássaro. O cara falou assim, quanto é que dá todos esses pássaros? O cara disse, dá 500 reais. Tá aqui os 500, me dá os pássaros todinho aqui. Sabe o que ele faz? Ele pega de um por um dos pássaros e solta. Ele pega... Aí o vendedor, não, eu comprei. Pássaro não é para ficar preso. Pássaro quer voar. Então, a águia, quando ela está voando, ela está em busca da sua liberdade. Então, professor, o que é o condoreirismo? É a poesia clamando por liberdade. Entendeu? Então tem tudo a ver com a literatura. Tem tudo a ver. Né? Essa chamada geração condoreira. O que é a geração condoreira de Castro Alves? É a poesia clamando por liberdade. Esse ano que passou, 2024, caiu isso, nem caiu na prova de história, a prova de humanas, caiu escravismo, terceira geração, abolição da escravidão, liberdade. Caiu na prova de história, pessoal. Né? O romantismo é uma questão fácil. É uma questão fácil que vocês têm obrigação de acertar. Olha essa questão aqui. Vamos lá. Essa questão eu vou fazer um esqueminha para você acertar essa questão. Olha lá. Romantismo, subjetivismo, sentimentalismo. Realismo, objetivismo e racionalismo. Aqui, realidade exterior, aqui, realidade interior. Pronto. Só com esse esquema aqui a gente resolve essa questão do Enem. Vamos lá. Vamos ler o trecho. Vou ler aqui. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Então quer dizer que o realismo, professor, o realismo é uma escola antirromântica? É uma escola antirromântica. É uma escola antirromântica. Vamos ler o texto. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. E com certeza a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é um romance em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que lhe maculasse o rosto nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno, que o indivíduo passa a outro indivíduo para fins secretos da criação. Aí o Enem perguntou assim, a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita. É tipo assim, pessoal, ele quer que você marque uma frase onde o realismo faz uma reação ao romantismo. Eu vou ler aqui para vocês e vocês vão me dizer qual é a letra. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Naquele tempo contava apenas 15 ou 16 anos. Ou letra E, o indivíduo passa outro indivíduo para fins secretos da criação. Vamos lá, meus filhos, se vocês fossem marcar uma alternativa, meninos, vejam o que eles vão marcar aí no chat. Qual é a letra que eles vão marcar nessa questão? Ela está fácil. Se você observar, todas essas frases elas foram retiradas do texto. Você vai ter que marcar uma
em que o realismo reage ao romantismo. O que é o realismo? Realidade exterior. O que é o romantismo? Realidade interior. Esses meninos são feras. Já estão me dizendo aqui que a galera está respondendo letra A. Está certinho, ó. O autor, o que é sobredora? Sobredora é sobrepor, então é a realidade exterior. E fecha os olhos, fechar os olhos é uma ordem que é interior. Interior. Então aqui o realismo reagindo ao romantismo. Realismo é realidade exterior em detrimento da realidade interior. Resposta, estou respondendo certinho. É, mas vocês não erram nada, vocês acertam tudo. Resposta, letra A de amor. O autor sobredora a realidade, fecha os olhos, as sardas e espinhas. Próxima questão é uma questão do romantismo, prosa romântica, Senhora, romance de José de Alencar, é o chamado casamento por interesse, né? Vamos ler esse texto aqui rapidinho para a gente resolver essa questão? Então vamos lá. Questão de número 15. Rapaz, é tanta questão que eu coloquei aqui, isso aqui não acaba nunca. Questão 15. Quem não se recorda de Aurélia Camargo, que atravessou o firmamento da corte como um brilhante meteoro e apagou-se de repente no meio do deslumbramento que produzira seu fulgor? Tinha ela 18 anos quando apareceu a primeira vez na sociedade. Não a conheciam, e logo buscaram todos com avidez informações acerca da grande novidade do dia. Dizia muita coisa que não repetirei agora, pois a seu tempo saberemos a verdade, sem os comentos malévolos de que usam vesti-lo os noveleiros. Aurélia era órfã, tinha em sua companhia uma velha parenta viúva, Dona Firmina Mascarenhas, que sempre acompanhavam na sociedade. Brasileira, que naquele tempo não tinha admitido ainda certa emancipação feminina, guardando com a viúva as deferências devidas à idade. A moça não declinava um instante do firme propósito de governar a sua casa e dirigir suas ações como entendesse. Constava também que Aurélia Camargo tinha um tutor, mas essa identidade era desconhecida. A julgar pelo caráter da pupila, não devia exercer maior influência em sua vontade do que a velha parenta. Romance Senhora de José de Alencar. Isso aqui é prosa romântica, tá? Então vamos lá. O romance Senhora de José de Alencar foi publicado em 1875. No fragmento transcrito, a presença de Dona Firmina Mascarenhas como parenta de Aurélia Camargo assimila práticas e convenções sociais inseridas no contexto do romantismo, pois, letra A, o trabalho ficcional do narrador desvaloriza a mulher ao retratar a condição feminina na sociedade brasileira da época. Letra B, o trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos no enredo de seu romance. Letra C, as características da sociedade em que Aurélia Camargo vivia, são modeladas na imaginação do narrador romântico. Letra E, o narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente independente. Ou letra E, o narrador incorporou em sua ficção hábitos muito avançados para a sociedade daquele tempo. Vamos lá, meus filhos, se vocês fossem gabaritar essa questão, qual letra você gabaritaria aí? Romance, eu vou deixar já aqui como sugestão de leitura no mês de julho agora, férias, leia o romance Senhora, que faz parte da trilogia do Perfil da Mulher, Senhora Diva e Lucília, que são romances de José de Alencar. Então, se vocês fossem marcar uma alternativa, qual alternativa você marcaria nessa questão? B. Trabalho ficcional do narrador mascara os hábitos no enredo do seu romance. Não, essa questão não é a B. Galera, vocês têm que marcar alguma coisa relacionada à mulher.
né? A mulher, como ela recebe uma herança, depois ela compra o Fernando Seixas. Isso é o comportamento que sexista de Aurélia Camargo. A resposta para essa é: o narrador evidencia o cerceamento sexista à autoridade da mulher, financeiramente independente. A resposta para essa questão é letra D de dado. Eu ainda tenho 5 minutinhos, eu acho que ainda dá para responder mais uma, para a gente poder fechar aqui. Faltam 5 minutinhos, eu acho que dá para responder mais uma questão aqui. Vamos lá. Questão 16. Vamos encerrar com essa aqui, tá? Pior que eu não vou conseguir ainda vencer esse material hoje, porque parece que são 20 questões ou 19. Eu não vou conseguir mais. Fiz o possível e o impossível para ver toda, mas porque a gente está vendo detalhado. Vamos lá. Questão 16. Enem 2012. Ele era o inimigo do rei, nas palavras de seu biógrafo Lira Neto. Ou ainda um romancista que colecionava desafetos, azucrinava Dom Pedro II e acabava inventando o Brasil. Assim era o José de Alencar, conhecido autor de O Guarani, Iracema, tido como pai do romance no Brasil. Por que ele é o pai? Porque ele criou o primeiro romance? Não, porque ele escreveu a maior quantidade de obras. Assim era o José de Alencar, o conhecido autor de O Guarani, né, Iracema, tido como pai do romance. Além de criar clássicos da literatura brasileira com temas nativistas, indianista e histórico, ele foi também folhetinista, diretor de jornal, autor de peças de teatro, advogado, deputado federal e até mesmo ministro da Justiça. Para ajudar na descoberta das múltiplas facetas desse personagem do século XIX, parte do seu acervo inédito será digitalizada. Pergunta que o Enem fez, com base no texto que trata o papel do escritor José de Alencar e sua futura digitalização de sua obra, depreende-se que, letra A, a digitalização dos textos é importante para que os leitores possam compreender seus romances. Letra B, o autor conhecido autor de Guarani e Iracema foi importante porque deixou uma vasta obra literária com a letra C. A divulgação das obras de José de Alencar por meio da digitalização demonstra sua importância para a história do Brasil imperial. Letra D é uma questão pura de interpretação, tá? A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Qualquer questão do romantismo tem que conter essa palavra identidade. Se não aparecer identidade, nacionalismo. E letra E, o grande romancista José de Alencar é importante porque se destacou por sua temática indianista. Vamos lá, meus filhos, faltam 2, 3 minutinhos para terminar nossa aula. Eu queria deixar essa questão para vocês pensarem. Não é 3 minutos que a gente tem no Enem para responder uma questão essa, vou dar 3 minutos para vocês gabaritarem essa questão. Vamos lá. Meninos aí do chat, verifique qual é a letra que eles estão marcando. Se é a letra A de amor, se é a letra B de bola, se é a letra C. Está dividida, é? Eles estão no caminho certo. É sempre assim. É sempre assim. Sempre assim, eles vão ficar entre 2 alternativas, né? Só que você tem que marcar uma que completa o sentido do texto. Eles estão respondendo aqui, a grande maioria respondeu letra D, é justamente a resposta correta. A digitalização dos textos de José de Alencar terá importante papel na preservação da memória linguística e da identidade nacional. Resposta, letra D de dado. D de desafio, o maior pré-vestibular gratuito do Brasil. E com isso, jovens, a gente encerra a nossa aula de hoje. Muito obrigado pela atenção. Poxa, pessoal, fiz de tudo para me terminar esse material. Ainda faltou 3 questões. Então, na próxima aula, antes de começar a minha aula da próxima semana, eu vou ter que gabaritar essas 3 questões para a gente encerrar com chave de ouro. Até a próxima, se Deus quiser. E Ele quer, eu vou voltar. Tchau.